Fala galera, Douglas Grimaldi na área para mais um grande episódio aqui do canal Outdoor Brasil. E neste bate-papo nós vamos trazer uma pessoa muito especial, uma mulher forte, braba, corredora, campeã, empresária, muita coisa para falar. E eu quero que ela comece a se apresentar aqui. Vamos receber Letícia Saltori! Poxa vida, depois dessa apresentação a gente fica até sem graça, né? Mesmo já tendo gravado tanto podcast. Poxa, é uma honra imensa pra gente poder estar conversando. Eu sabia que uma hora ou outra a gente ia conseguir ter esse bate-papo e tá acontecendo. Feliz, honrada demais pelo convite e poder trocar essa ideia com você e com todo mundo que tá assistindo. Imagina, gente, ó, essa rasgação de seda no começo, eu que receber você aqui é muito legal, muito gostoso, né? Todas as pessoas têm uma grande curiosidade de saber mais sobre a tua vida, a tua rotina, né? Tem muita coisa boa vindo por aí, tem um livro especial, vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre provas, vamos falar sobre essa carreira esportiva e muito do que essa influência tua traz, né, para as pessoas que estão começando no esporte. A gente tem uma movimentação, uma expectativa para 2024 gigantesca de muita gente entrando no esporte e você é um dos ícones aqui no Brasil, né, para essa galera toda. Então vamos bater esse papo. Eu queria que você começasse a falar mais aí para a galera de como que é essa vida dessa grande estrela do esporte que a gente tem aqui. Vou falar um pouquinho, né? Letícia da Silva Saltori, conhecida por muitos, mas para quem não me conhece, pode chamar de Letícia Saltori, que eu acho que é o que mais chama atenção e eu tô na boca do povo. Eu sou a Letícia do povo. Para quem não conhece, sou corredora. A gente fala que no Brasil é meio complicado falar que você é atleta profissional, mas sim, ser atleta é uma profissão para mim. Mas como você falou, também tenho a empresa. Sou professora, né? Sou treinadora. Então, a gente tenta levar tudo isso ao mesmo tempo e tá aqui hoje disponível para a gente poder estar batendo esse papo, compartilhando um pouco de informação, compartilhando um pouquinho da minha história. Tenho certeza que vai começar a plantar algumas sementinhas ou até, em quem já está nessa jornada, poder melhorar, aperfeiçoar. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores aqui e muita coisa que vai agregar para vocês. Não só como atleta, mas como empresária, como treinadora. Acho que um pouquinho de tudo. Isso que é uma vantagem de a gente estar nesse meio com um pouquinho de tudo, né? Sim, vamos começar aqui e trocar uma ideia sobre como é que foi 2023 para você, né? Grandes provas, desafios, o que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa história que aconteceu em 2023, que eu acho que foi um ano de muita retomada, um ano muito especial, não é? Eu acredito que foi o ano que realmente a gente pôde se descolar daquele bloco de pós-pandemia, né? Realmente um ano para marcar a história. Foi eu falo que 2023 foi um ano que eu pude dar aquela respirada fundo, mas a hora que eu pensei em dar uma relaxada, parece que a coisa acelerou de vez. Aconteceu muita coisa nesse ano. Muita coisa. Até poder estar finalizando o ano com o livro, tá fechando com chave de ouro e com grandes parcerias também. Então, assim, eu acho que foi o ano mais incrível da minha vida, de verdade. Assim, até que você fez essa pergunta, até deu um pouco de emoção aqui, porque aconteceu muita coisa. Desde entrar num circuito de provas muito importante, poder estar muito mais próxima do público, que era uma coisa que eu queria muito, e estar aqui, não só gravando podcast, mas fazendo esse material em vários lugares, tá, assim, sendo incrível. Foi tanta coisa incrível, assim, que aconteceu. E agora, até projetando para 2024, muita coisa eu tive como base de 2023 para conseguir alavancar para 2024. Então, tá assim, acho que foi o ano mais incrível da vida, de verdade. Uau. Poder fechar ainda com o livro, nossa! Tivemos vitórias, tivemos pódio, tivemos competições. Conta pra gente qual que foi os seus highlights aí, quais foram os pontos principais do que aconteceu em 2023 pra galera que tá ali assistindo descobrir um pouquinho mais sobre, né, como é que foi isso pra você. Resumindo assim, primeiro semestre foi aquela loucura. Fui para fora, fui pra Espanha para buscar uma pontuação para correr a final da UTMB. E depois fui agraciada. Que prova que foi lá, você lembra? Fiz a Valdarã, Tá. na Espanha, para conseguir as pedras lá e também já consegui o índex para ter condições de... Porque, na verdade, assim, como atleta de elite, a gente precisa ter uma boa colocação, né? Quando é uma prova major, que era o caso dessa, por isso até que a gente escolheu ela, você precisa ser top 10. Quando é uma prova que não é major, você precisa ser top 3. Então, eu já fui com essa meta agressiva, que eu queria ser top 10. Para quem não acompanhou
sabe o perrengue que eu passei, né? Para quem não tá por dentro, mas eu vou atualizar agora. Eu passei um perrengue danado, porque foi muito difícil. Conta A gente história, conta história. a gente competir fora é muito desafiador, principalmente para o atleta brasileiro, porque a gente entra num nível muito forte, né? Os europeus, eles têm um nível, assim, que a gente sabe que para ser só top 30 é muito difícil, né? Que foi a minha colocação na Maratona do Mont Blanc, por exemplo, eu fui top 30. Eu imaginava que eu seria top 30, eu fui top 30. Eu fui 30 na prova. Então, assim, chega até a arrepiar, porque eu falei, meu, se eu for 30, é o que eu tô projetando. Eu fui 30, pensa. Se eu tivesse apostado no número. Mas é muito difícil. Porém, a gente precisa, né, assim como eu, outros atletas também foram, inclusive, para essa prova, brasileiros, para justamente a gente começar a ter começar a aparecer um pouco mais nesse cenário, inclusive se desafiar, porque é muito fácil a gente ficar num nível em que ninguém chega na gente e ninguém encosta no calcanhar, ninguém faz a gente passar um sufoco. E quando a gente está competindo fora, a gente sabe que isso acontece porque o nível é elevadíssimo. Então, nessa prova, eu tinha a perspectiva de ficar entre as 10, eu precisava ficar, top 10. E aí eu larguei, eu tava... Assim, me preparei muito pra prova, mas a gente sabe que o dia é o dia. Sim. E aí acabou que eu tava... A gente ficou assim, teve uma mudança muito grande de temperatura, daí choveu antes da largada, então a gente se molhou pra caramba. Antes mesmo de largar, tava com a Norak ali. Depois a gente ficou num ginásio que tava muito abafado. Depois a gente foi pra fora de novo, daí pegou a temperatura baixa. Então, quando a gente começou, quando deu a largada, eu sentia que meu corpo tava muito até mole. Ele entendeu o que tava acontecendo ali, meu né? corpo sentiu aquele baque pela primeira vez, assim, que eu acho que eu larguei já meio baqueada mesmo. Então, eu demorei pra entrar na prova, sei lá. E eu sentia que eu tava correndo de ré. Porque era tanta gente me passando, me ultrapassando, e eu não conseguia ultrapassar ninguém. Eu falei, meu Deus, aí eu fui tentando me acalmar. A minha sorte é que quando eu cheguei na parte mais alta, parece que o corpo começou a dar aquela... na sabe, prova. parecia que dele entrou em homeostase, ele deu uma equilibrada. E depois parece que deu uma encaixada bacana. Daí eu comecei a entrar num percurso que era mais travado, com pedra, um monte de informação. É o tipo de percurso que eu me sinto em casa. E aí eu comecei a progredir de novo. Né? Coisa que eu tava ficando pra trás. E ali eu já tinha perdido as contas. Sei lá, já tinha me passado umas 20 mulheres que eu perdi, assim, as contas. E eu já nem tava mais com perspectiva de ficar a top 10, né? E quanto tempo aí de prova aí isso que vale já? o aprendizado. Nunca desista de você. E isso é um aprendizado que eu tirei dessa prova. Uau. Não desistir até o final, até cruzar a linha. O que você te perguntou? Quanto tempo de prova foi essa percepção aí? 7 horas e pouco eu fiz nessa prova. Tá. Então, assim, aí o que aconteceu? Chegou um dado momento que o pessoal ficava... E o pessoal é muito competitivo, mesmo o pessoal que tá no posto de abastecimento. Então, cada vez que eu passava, o pessoal falava que eu tava em 18º. E ficavam gesticulando e fazendo assim com as mãos, gesto com as mãos. Eu falei, caramba... Aí teve um momento que falaram, pô, você tá em 11º. Eu falei, Uau. Caramba! Eu falei, que isso? 11º? Eu falei, será? E aí eu tava enxergando a 10ª já. Então, assim, veio uma briga muito legal ali no final. Acabou que eu terminei em 7º. Ainda busquei mais algumas posições. Percurso, quantos quilômetros? A prova? 55. Era uma distância de 55. E eu tinha perspectiva de correr essa prova pra estar brigando ali ou pra pegar na final lá pra distância de 50K. Mas o meu desejo, o meu sonho era pegar a vaga pro 170, né? Ou TMB mesmo. Mas aí acabou que eu falei, não, vou fazer o 50, que vai ser um pouco mais seguro. Eu tinha projeção de correr os 100K aqui no Brasil, né? Que a nossa primeira edição de UTMB Brasil queria fazer o 100K aqui. Acabei que eu tive um pouquinho de mudança de planos. Mas aí, além de fazer essa daí para conseguir a vaga na UTMB, eu também tive... eu tava em primeiro ali no ranking. E fui uma das agraciadas com a vaga para ir representar o Brasil no Campeonato Mundial de Trail. E foi a primeira vez que a delegação viajou com as despesas custeadas realmente pelo Brasil. Então, assim, foi um marco na nossa história, porque já teve outras vezes que a delegação viajou. Mas a gente sabe quais são as dificuldades do atleta hoje. Sim. E dessa vez a gente foi com tudo pago, fomos com uma delegação reduzida, mas já foi um marco na nossa história de poder estar representando o Brasil e o atleta ter uma condição financeira proporcionada por, né, não tirando do bolso. Então, foi um marco muito importante para esse primeiro semestre. Já no segundo semestre aconteceu tanta coisa, mas o principal, acredito até que foi a própria La Mission, né, que eu fiz 80K e eu não estava imaginando quanto tempo eu faria na prova. Eu me surpreendi com o baita tempo que eu fiz, com a colocação também, que eu estava vindo num momento pessoal em que eu estava tentando equilibrar, finalizar o livro, problemas particulares também em casa,
Então, assim, tentar conciliar tudo isso, a gente sabe que alguma coisa vai ficar para trás. E eu sabia que a minha performance tinha caído um pouco, mas mesmo assim eu decidi, não, eu vou, tive esse baita resultado lá, que foi incrível, e participar também, para finalizar ali, fechar com chave de ouro, conseguir participar da UTMB. Acabei escolhendo 24 quilômetros, né, distância média ali para poder fazer, para justamente com o objetivo, como eu já tinha, não que desistido de fazer o 170, né, que não era uma desistência, mas para aquele momento eu precisava dar uma descansada, então eu acabei optando por fazer o 24, mas também com uma intenção de ir participar da Expo, que eu queria estar um pouco mais próxima do pessoal, porque eu nunca conseguia ter essa oportunidade de um evento, disputando ali como elite, de poder estar ali disponível. E a gente sabe que quando a gente está fazendo uma prova mais longa, a gente precisa ter uma concentração maior. Foco maior em um tudo cuidado ali, né? maior. Não que no 24 não precisasse ter, mas eu poderia estar mais disponível, poderia ter esse tempo ali, e foi o que aconteceu. Então, curti ao máximo, e ainda bem, porque foi uma baita de uma expo, uma baita de uma prova. E para encerrar com chave de ouro meu calendário, eu fiz a Mons também na distância menor. Todo mundo ficou assustado e disse: 12K, como assim? O pessoal até se assusta quando fala que vou fazer a distância menor. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Foi bacana e senti que eu incentivei também pessoas que estão começando e pessoas que muitas vezes estão se quebrando de querer muito em ultra, sem melhorar um pouco a base. Então todo mundo ficou, pô, que bacana. Se a Letícia foi pro 12, que faz provas de ultra, é da gente repensar, né? Então foi tudo muito estratégico, de pensar que o final de temporada já estava um pouco cansada. Eu não quero começar 2024 quebrada. Mesmo assim, ainda fiz a maratona de Curitiba. Olha aí. Então, mas assim, também já foi num ritmo que todo mundo viu ali. Fiz para 3 horas e 12. Eu não Tá. tinha condições de fazer mais baixo que isso. Mas eu fiquei muito feliz com a festa. Tá. Com a festa que a gente viveu lá. Então, eu encerrei meu 2023, assim, com chave de ouro. Vamos voltar um pouquinho na história. Vamos falar de La Mission, como é que foi a prova para você? Conta um pouquinho do percurso. Você, né, venceu a prova na tua categoria. Conta pra gente como é que foi, em que momento que você se deu conta ali que a prova estava no seu bolso, como que foi para você a preparação, estar lá, né? Eu tive a oportunidade da gente, né, se encontrar por ali também, de uma maneira engraçada até, mas... É verdade. Mas vamos que vamos. Conta pra gente, porque a galera gosta dessas conversas, dessas histórias, porque muitas vezes, né, nós percebemos que o atleta, como você, no teu caso, até, poxa, você conta de tudo como uma naturalidade, mas a pessoa muitas vezes que está assistindo observa isso e fala assim, uau, eu não tenho condição de chegar aí. E exatamente contar a história do dia a dia, né, da prova, quilômetro a quilômetro, a gente descobre vários perrengues que muitas vezes o atleta passa, e só que a gente não fica sabendo, né? Conta pra gente como é que foi esse trajeto de La Mission. Depois nós vamos falar de UTMB também. Quero trazer aí um pouquinho da sua referência, do que você sentiu, de como é que foi a prova. La Mission foi uma prova incrível, né? Porque o Paulinho ali é fogo, né? Já vai gerando uma expectativa no público de uma forma que quando a gente chega lá no grande dia, é que nem quando a gente tá cursando algo, né? Quando a gente chega lá no grande dia, que é a formatura, é o momento mais especial, porque aquilo ali vai coroar tudo que você passou, né? Pra poder chegar no grande dia. E ali, pra mim, acho que a palavra pra La Mission eu tava muito plena naquela prova. Foi impressionante. Eu tava vendo um caos até chegar a ela. Tá. Um caos pessoal. Que quando eu cheguei nela, eu simplesmente tava plena. E eu não conseguia acreditar. Eu olho fotos minhas ali e eu falo, realmente, eu sinto, eu olho eu ali e falo, nossa, eu tava muito plena. Eu tinha esse sentimento, mas olhando fotos, eu falo, eu nem me lembro desse momento, porque eu tava tão plena que eu acho que eu consegui ter um flow ali de entrar com tudo na prova. Então, assim, desde o momento que eu fui chamada, que eu entrei na arena, eu entrei com essa energia. Conectou. Eu conectei a Serra Fina entrou ali. Eu conectei ali de uma forma, agora você falando coisa engraçada, né? Deu a largada, um momento mágico, né? A gente fica arrepiado. Eu já sabia que eu ia enfrentar uma subida de começo. Eu gosto muito mais de descida do que de subida, então eu falei assim, opa, vou num ritmo aqui. E outra coisa também que é muito bacana falando de La Mission, é que eu acho que eu consegui conectar todo o conhecimento e toda a experiência que eu tenho como atleta, eu consegui colocar em prática na prova. Porque a gente sabe que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. É muito complicado isso. E aí, muitas vezes, por conta da emoção, por conta de vários fatores externos, como o clima, o próprio terreno, a gente, às vezes, acaba colocando o plano por água abaixo.
E ali parece que a coisa funcionou com uma sincronia, então deu a largada, a gente pegou aquela subida. Eu tinha tomado muita água, já tinha ido várias vezes no banheiro, coisa normal de qualquer corredor, né? Porque o organismo fica a 1000 por hora. E aí acabou que na subida tive que fazer uma pausa pra fazer xixi. Daí todo mundo tava até dando risada, né? Porque chegou um momento, eu falei assim, gente, eu vou entrar aqui nessa porteira que eu acho que não vai ter ninguém. Todo mundo lá batendo palma. Eu falei, gente, não tô aguentando mais. Mas pensa você subindo, fazendo força, né? Tudo bem que eu estava num ritmo ali mais controlado para poder dar conta da prova inteira, porque a gente sabe que isso faz a diferença. Encostei no matinho ali no canto, falei, gente, olha, mas não repara não, porque eu preciso fazer xixi aqui. Finge que eu sou um homem aqui fazendo xixi. E aí, né, puxei a bermuda, o pessoal até se mata da risada quando eu conto, porque o pessoal fala, mas como é que você fez, né? Porque isso eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Mas aí precisei fazer aquele pit stop ali, ainda bem, porque, nossa, a bexiga tava super cheia. E dali pra cima, que você falando, não, que momento que eu percebi. Eu tava tão conectada e eu tava tão sincronizada no ritmo, eu me surpreendi comigo mesma ali. Porque por se tratar de uma subida, eu sei que eu tenho um pouco mais de dificuldade na subida, panturrilha já começa a pegar, glúteo começa a pegar. Fritar. E eu tava num ritmo, quem vê aqueles vídeos, eu tava num ritmozinho ali, que ele tava desafiador. Nunca pensem que tá fácil pra gente. A gente faz parecer fácil, mas tá difícil. E aí tava ali e foi embora. Cheguei na Toca do Lobo, eu consegui ir correndo até a Toca do Lobo. Uau! E eu falei assim, meu, o que tá acontecendo comigo? Sabe, eu sei que eu não... Você percebe o corpo, né? eu falei, nossa, caramba, como eu tô bem. Eu falava pra mim mesmo, falei, caramba, como eu tô bem. E aí, parei ali no PC, reabasteci rapidinho, eu falei, opa, agora o bicho vai pegar, porque daí a gente ia começar a entrar na Serra Fina. Mas eu falei, mas aqui é a minha praia também, né? Porque eu gosto de percurso mais travado, gosto de ter que se pendurar em pedra. É um tipo de coisa que eu gosto de fazer. Acho que lembranças de KTR, né? Da primeira lá, das primeiras KTRs. Aí, foi embora. Quando eu cheguei na Serra Fina, eu tava tão em sincronia com a serra, me agarrando nas coisas, descendo com muita agilidade, que quando eu me deparei, eu tinha encostado no quarto e no quinto colocado geral. Uau! Então, assim, eu tentei não me emocionar muito. Eu falei, opa, não, você continua no teu ritmo aqui. Avistei os meninos ali e tal, encaixei, mas eu queria que aquilo fosse uma motivação, mas eu também não queria que aquilo fosse uma empolgação demais e, de repente, eu colocasse a prova a perder, né? Mas, assim, e dali em diante, o meu foco era... Eu mantinha concentrada no percurso para poder desenvolver. Tinha os meninos ali como uma referência, porque daí acabou que eu não tive uma outra mulher ali na minha cola para poder a gente ter esse confronto, que eu acho muito legal, eu acho muito saudável, mas eu não tinha. Então eu tinha que me conectar um pouco nos homens ali para ser uma... Quem que tava ali com você? Quem que você tava vendo? Aí eu vi, eu cheguei, eu alcancei o Filipinho, né? Tá. Depois já, logo na sequência, eu avistei o Jefferson e também consegui enxergar o Roger. Então, assim, foi uma... E depois eu corri um tempão ali, até chegar no 42 com o Miragaia. Uau. Então, assim, olha só a galera que eu tava. Né? Assim, eu não conseguia ver Tô falando, essa mulher da braba. ponta lá e tal. Mas, assim, só de estar ali muito perto deles, eu só pensava assim, alguém tá muito errado. Ou é eu que tô errada que eu tô aqui, ou são eles. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, não, mas eu tô me sentindo bem, eu acho que eu tô controlado e fui embora. Depois dali, a gente pegou a estrada de chão, né? Alternância ali e tal. Mas a gente pegou uma estrada de chão. E é uma coisa que eu gosto, né? Porque eu também, corredora de rua, vim da rua, vim do atletismo. Eu falei, também aqui é um lugar que eu sei que eu vou desenvolver legal. Mas a gente sabe, né? Prova longa tem o momento do que vai cobrar o preço. Sim. Né? Tem um preço por isso. Mas aí eu também tava o tempo inteiro dosando. Ou seja, eu consegui que hora dosar... foi essa cobrança da prova pra você? Do que horas que você sentiu? Falou assim, uau, daqui pra frente eu tenho que realmente me cuidar. Porque aconteceu isso. Se eu acelerar agora, pode ser que eu bote a prova em risco. Que hora foi essa? Olha, vamos contar que assim, eu não aliviei até chegar no quilômetro 70. Tá. E nisso eu ainda tava ali na frente do Felipinho. Eu falei que o Felipinho era a minha referência no sentido de que o Felipinho corre muito, né? Quem sabe aí, quem acompanha, sabe que o Felipinho corre maratonas, ele é corredor de rua também, e ele corre muito. Então eu falei, pô, se eu tô na frente, eu ainda tava na frente dele até chegar no quilômetro 70, que eu passei ele na Serra Fina. Então eu falei, ele é meu termômetro, eu tenho que... A partir do momento que ele colou em mim, eu sei que a mulherada tá chegando. Tá. Mas eu sei que ainda vai demorar um pouco, porque ele corre muito.
Quem que estava atrás de você? Você tinha alguma referência? Quem que você Não imaginou tinha. que pudesse estar ali? Poxa vida, olha, Você ser bem corria sincera, pensando em alguém assim? ser bem Fala, sincera, poxa, eu imaginei que a espanhola estaria tá, na minha cola. Logo na sequência, imaginei que a Ivânia, que a tá. Ivânia tá super bem também. Sim. A Suzane, eu sabia que ia vir toda essa sequência, mas eu não sabia como que eles estavam ali atrás. Mas eu imaginei que elas seriam as que estavam ali, mais ali no calcanhar. A Paty também, a Paty Honda, correu super. Nossa, Sim. ela até chegar na Toca do Lobo, ela tava praticamente juntas, nós duas. E elas, levíssima, né, gente? É. Peso pena, ela é maravilhosa. Eu falei assim, o que era você plena subindo também? Mas um ponto bem crítico, que eu falei, daí começou a escurecer, depois do 45 ali, 50, começou a ficar escuro. Então, daí já começam os desafios, né? De você tomar mais cuidado para não cair. Mas um ponto bem crítico foi isso, que a gente tava subindo em direção ao Campo do Muro, que eu sabia que ia ser a última subida mais desafiadora. Você já tava com quase 70 km nas pernas. Eu sabia que ele ia ser um desafio, já conhecia o Campo do Muro. Então, eu falei, opa, aqui é um momento crucial da prova. Ótimo. Só que daí o que acontecia? Eu olhava lanternas, eu via lanternas na minha frente. Eu falei, opa, então não tô tão longe do grupo da frente. E eu via a lanterna atrás. Eu falei, opa, se for o Filipinho, eu sei que, né, eu posso dar uma respirada. Quando ele colou em mim ali no Campo do Muro, que dele veio... Nossa, ele correu com muito. tudo, O né? final da prova, ele correu demais. Ele me ultrapassou ali. Aí eu consegui dar aquele respiro. Porque até chegar ali, eu não aliviei. Eu não aliviei. No PC, eu fazia as trocas Rápido, muito né? rápidas. Eu fazia o necessário. Não sentava nem nada. Porque eu já tenho essa experiência de outros postos, né? De treinar isso. E eu não perdia tempo. Né? Escalaminhada, não perdia tempo. Ficava o tempo inteiro em movimento. Não aliviava. Quando ele me alcançou ali nessa última subida do Campo do Muro... que a gente tava chegando perto do Campo do Muro, eu consegui dar aquela respirada, porque daí foi a hora que ele colou. Eu falei, opa, se ele colou agora, então eu tenho um respiro. Eu posso dar uma respirada, porque ele mesmo falou que depois ele falou, Lê, na estrada de chão eu tive que dar um gás para poder alcançar você. Eu tive que fazer muita força. Então eu imaginei assim, opa, lá a Serra Fina desgastou muita gente. Muita gente. Então né? eu posso dar uma respirada. Então eu pude me dar o luxo de chegar até o Campo do Muro um pouco mais tranquila, num ritmo um pouco mais sossegado, para depois ter força para descer. E energia para descer. Sim. E tava super liso, né? Pedras escorregadias. Eu tinha guardado, desarmado o bastão, tinha guardado. A hora que eu levei o primeiro tombo com as duas pernas para cima na descida do Campo do Muro, falei, opa, não, esquece. Peguei o bastão de novo. E o bastão foi ali, minhas pernas. Foi um apoio maior para eu não ter um tombo grave. Então, ali eu fui cuidando muito até chegar. Eu dosei muito para poder me manter na primeira posição. Falei, pô, não posso colocar tudo a perder aqui. Se eu machucar um joelho, torcer um pé. Sim. Falei, eu posso jogar toda a prova. Tudo que eu ganhei até aqui, eu posso jogar 70 a perder. quilômetros de história. Então, aconteceu isso boa nesse ali, né? ponto, sabe? Do Campo do Muro foi um ponto decisivo, assim, pra mim. Inclusive, o Felipinho, acho que abriu 10 minutos meu ali, só naquela descida do Campo do Muro. Legal. Subida e descida do Campo do Muro. Pra vocês terem uma ideia do quanto o cara corre. E aí chegou no final, coroando essa prova, né? Nossa, que chegada, gente. Que chegada. É extraordinário. Senti a energia da cidade. Sim. Das pessoas. Uma coisa linda. Eu falei que me lembrou a época de Natal, que nós estamos vivendo agora. Eu enxerguei lá de cima as luzes da cidade. Eu nunca tinha visto aquilo. Sim. E eu achei coisa mais Que horas linda. era isso? Eu cheguei próximo das 10 horas da noite. Tá. Então, foi mais ou menos entre isso, Aham, entre 9 e aham, 10 horas da aham. noite ali. Coisa mais linda. Acho que foi um dos momentos lindos, Emocionou. mágicos da prova. A imagem fica gravada, quem estiver né? correndo e souber que vai chegar à noite, vai ter essa visão da última descida. As luzes da cidade acesa e também o grito. Dava para ouvir muito a galera gritando lá embaixo. Inclusive, eu ouvia gente gritando meu nome. Uau. Lá de cima, eu tava lá em cima e escutava. E aí eu tentava não me empolgar demais, porque a gente começa a cair alguns tombos na trilha, né? Porque você fica tão empolgado e daí um pouco de pasto. Mas muito emocionada. Já desci aquela última descida ali super emocionada. Aí quando entrou na cidade, então, é incrível, né? E ser recebida E aí vai, daquela parece forma... que a energia te leva, né? Até o pórtico A de energia chegada. te leva. E quando eu cheguei, eu olhei que baita tempo que eu tinha feito. Eu falei, gente, que isso? Que Caramba, máximo. como é que eu consegui fazer isso? Incrível, assim. Eu fiquei muito surpresa mesmo com tudo que aconteceu e a forma como aconteceu. Então, assim, foi uma prova que eu tava muito plena.
Não, olha, você que está assistindo aí, essas histórias são as grandes histórias que marcam, né, não só o esporte, mas que trazem para a gente um pouco de referência. Muita gente que vai assistir esse vídeo são pessoas que estão começando. Então, conhecer essas histórias, né, de uma prova, cara, eu acho isso muito legal. E esse é um dos papéis aqui do nosso canal, trazer grandes histórias, trazer os nomes das grandes atletas, os grandes atletas que estão por aqui. E por falar em grandes atletas, a gente está falando como é importante, como a mulherada está se encontrando no trail run. Eu vejo uma comunidade, uma força tamanha no esporte, né? A gente teve um crescimento, né, das mulheres, e a gente percebe uma coisa que eu estava comentando, não sei se foi com a Carla Serra ou com a Carol Carpe, de que a mulher ela tem menos problema com perrengue do que o homem, né? Isso é incrível. Então, nós vamos pular direto para o TMB. Eu quero trazer um pouquinho de como que você enxergou o TMB e falar para a gente um pouco dessa força da mulher no esporte. O que você sente aí da força da mulher e como que você chegou no TMB, como foi para você? Poxa, eu sinto assim uma crescente muito grande, até a gente vê que estão surgindo eventos onde tem provas até exclusivas, a distância exclusiva, que foi o caso da La Mission que aconteceu isso também, de ter uma distância exclusiva para as mulheres. Então, assim, eu achei um baita do incentivo. E foi incrível. E eu acho que cada vez mais as mulheres estão se sentindo incentivadas, cada vez mais, inclusive assim, não só por outras mulheres, inspiradas em outras mulheres, mas também porque a gente está tendo um suporte muito grande dos homens. Que os homens também estão entendendo o papel deles, que é tão importante quanto para poder levar. Eu falei que minha preparação para as provas de ultra, as provas longas, foi justamente com os homens. Então, assim, por eles terem abraçado a ideia de, poxa vida, a Letícia é uma mulher, tem as mulheres, nós somos. Existem as exceções, mas teoricamente os homens eles são mais fortes que as mulheres. Claro que quando a prova vai ficando mais longa, a gente vai se aproximando cada vez mais dos homens, mas existe isso genético, uma pulmão diferente, entendeu? a força é outra, né? É existe essa diferente. peculiaridade do corpo masculino e do corpo Sim. feminino. Então, Biologicamente, a né? gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, os homens sentirem que existe essa necessidade de poder ter o abraçar, né? Então, isso que é uma coisa muito bacana. Então, eu sempre gosto de frisar que, como mulher, eu gosto de estar incentivando outras mulheres. Homens também sempre me mandam mensagem ler. Eu fico muito inspirado. Você não inspira só mulheres, inspiram homens também. Os homens falam, cara, como é que você fez esses feitos? Né? Então, eles se sentem motivados e inspirados a querer fazer. Então, eu acho muito legal esse movimento que tem acontecido, né? Essas coisas que têm acontecido agora, eu acho que cada vez mais vai crescer e vai aumentar. Na própria UTMB, eu acho assim que foi uma coisa que muita gente até falou da distância lá do 24 km, que o pessoal até comentou assim, isso é uma coisa que eu queria trazer até. Pô, mas o 24 a gente quase não pegou muita trilha, era uma prova muito corrível, só que, gente, as provas na Europa, elas são muito corríveis, as provas lá fora, elas são muito corríveis. E a gente poder ter uma distância de entrada, que foi o 24 ali, onde possibilite a pessoa progredir, é muito importante, porque tem muita gente migrando do asfalto. Isso. E a gente precisa de uma distância que possibilite isso. Se você coloca a pessoa num perrengue muito grande, a tendência dela não querer voltar é gigante. Então, foi muito legal, porque eu senti que no 24 quilômetros, ela veio uma distância realmente de entrada. E ela proporcionou isso, ela entregou isso. Sim. Eu fiz o 24 quilômetros, eu senti. Teve momentos que a gente entrou na trilha, só que foram momentos que a gente conseguiu ter uma degustação de como que é o trail. Perfeito. Então, eu sinto isso, sabe? Eu queria passar essa minha visão. Não, e o que você falou é perfeito, né? Porque eu tive esse final de semana, né, com o Rafa Miranda, eu estive lá em Paraty para a remada ecológica, foi um evento muito bacana. E nesse bate-papo, a ideia é exatamente essa, né? O TMB, existe um posicionamento de, nas provas mais curtas, realmente ser provas que você tem mais volume ali de corrida, né? Porque a gente sabe o tanto de atletas de corrida de rua estão querendo algo diferente, né? As pessoas estão um pouco saturadas, né? As pessoas que correm 5 anos de corrida de rua já está enxergando, fala, pô, eu quero coisas diferentes, eu quero ir para a natureza. E o trail tem uma coisa muito espetacular, que é o legado das amizades,
né? Você vai correr uma prova de trail, você conversa com as pessoas, você faz amigos, né? Diferente das corridas de rua que você tem o pessoal das assessorias. O trail não, você conversa com pessoas aleatórias, né? O UTMB nós tivemos 29 países representados lá. Imagina. É gente do mundo inteiro. Eu conheci um atleta da Nova Zelândia, atleta espanhol, assim, a gente conversa e todo mundo naquela dinâmica de disponibilidade para fazer amizade, de trocar, né, informações, né, um networking mesmo. E o TMB traz essa possibilidade para a galera que está vindo da corrida fazer uma prova ali que tem mais sentido com ela. Pro atleta de trail, nós temos as duas outras distâncias, né? Exatamente. Você quer correr trilha, vai ali para o 55, vai ali para o 100, que você vai ter boas trilhas, né? Um perrenguinho bom. Então conta pra gente como é que foi a prova para você, o TMB. Foi desafiadora, acho que para todo mundo na questão do clima, né? Que a gente pegou uma temperatura altíssima, mas confesso para vocês que isso foi uma coisa que me preocupou no começo, mas que não me atrapalhou na prova. Mas eu percebi uma coisa, depois até conversando com os atletas, quando eu a largada ali, o horário que a gente largou foi, o horário, o sol tava bem forte, tava bem intenso, mas a galera são muito forte. Eu também, inclusive, porque a gente precisa se desvencilhar. Inclusive, eu não consegui nem apertar o relógio, pra vocês terem uma ideia, não consegui apertar o play. Eu achei que apertei. Aí só fui ver, depois que eu tinha passado, sei lá, uns 500 metros, depois da ponte, que a gente entrou no asfalto, saiu do percurso um pouquinho irregular ali, entrou na ponte, começou a correr no asfalto. Meu, a hora que eu olhei, o relógio não tinha apertado. Aí, liguei ele e foi embora. E a galera saiu num ritmo muito insano, muito insano. Mas, ao mesmo tempo, eu saí forte, mas daí chegou um momento que eu falei assim, opa, se eu não reduzir um pouco, vai dar ruim. Melhor coisa que eu fiz. Quando eu passava nos PCs, tava sentindo um calorão e tal. Inclusive, o começo da prova, eu passei muito calor. De hora que a gente começou a entrar no asfalto ali, no asfalto com subida, né? Porque a gente já largou no asfalto. Mas era que a gente começou a pegar o asfalto subindo. Meu, o sol tava muito na cabeça. Eu parei no PC, me hidratei, me molhei. E dali em diante, parece que o meu corpo, sabe? Eu falei assim, opa, eu vou dar uma reduzidinha. Melhor coisa que eu fiz. Porque nos outros postos, eu já não cheguei com aquele desespero e eu senti que a minha temperatura corporal parece que ela deu uma estabilizada. Então, sabe quando eu senti que eu dei uma amolecida, mas aquele respiro, aquela reduzida de ritmo, fez com que eu não passasse mal na prova, fez com que eu chegasse e parecia que eu tinha corrido. Claro, eu tava sentindo o calor, mas o calor, ele não foi uma coisa que me desidratou, ele não foi uma coisa que interferiu na minha performance. Então, eu acho que eu ter conseguido dosar um pouco fez que a minha temperatura corporal não, assim, explodisse junto com o clima. Então, eu acho que isso daí fez com que eu, no final, eu ainda tinha perna para correr, eu tinha perna para forçar. E aí, muita gente me perguntou se eu sentia esse fator. Sim. Eu falei que por ter dosado na hora certa, né? Que eu falei, opa, se eu continuar assim... Porque o que acontece? A gente aumenta o ritmo, automaticamente a nossa temperatura corporal também aumenta, o gasto energético também, e tudo isso vai colaborando para que você comece a se desidratar, ter queda na performance. Então, acho que para mim foi perfeito nisso. E foi bacana porque teve esse misto. A gente pegou um pouco de estrada de chão, asfalto, trilha, travessias de rio. Tava muito bem marcado o trajeto. E poder chegar ali no centro histórico, assim, eu achei incrível. Além de movimentar a cidade, foi uma das maiores provas em número de inscritos, né? Então, isso foi uma coisa bacana. Então, 4.000 atletas. E poder correr essa distância. E foi muito bacana, porque muita gente me deu feedback positivo de estar muito feliz de estar alinhado ali na largada e eu estar correndo a distância menor. Claro que eu queria correr o 100, como eu tinha planejado no início do ano, mas foi muito gratificante receber essa mensagem das pessoas de que elas também se sentiram muito acolhidas em estar largando junto comigo. Então, achei muito legal isso, sabe? Eu não imaginava que... Você mesmo falou, né? A gente contribui muito e a gente incentiva muitas pessoas, mas eu não imaginava quanta gente se sentia tocado por aquilo. E ali, eu senti em números. E tava uma vibe incrível ali, né? Do início ao fim, eu curti a arena. Desde quando a arena abriu, eu fiquei na arena, eu visitei todos os stands, eu fiquei lá disponível para os atletas, eu troquei muita experiência, eu conheci muita gente pessoalmente. Então, assim, para mim foi muito além da corrida. Foi um network ali que a gente teve, né? Foi incrível, assim. Então, pude juntar tudo na mesma prova.
Não, foi incrível. Foi um marco. Foi um marco para o esporte, né? Eu acho que foi um marco para o montanhismo, as corridas de montanha, um marco para o esporte em geral. A gente percebe que ali foi, para muita gente, emocionou. Me emocionou fazer parte, né? Ser apresentador do TMB foi algo, assim, muito legal. Mediando tudo ali. Foi E um muito baita de um legal. desafio pro organizador, porque eu Sim, imagino o medo que eles estavam para poder entregar 100%, que a gente sabe que sim. não é fácil. Você organizar uma prova no Brasil, ainda mais ultra, Uhum. tendo uma distância longa, envolve também não só quem está na prova, não só os atletas, mas a comunidade. E É assim, muito foi difícil. incrível o trabalho com a comunidade, né? O trabalho da comunidade para o evento, inclusive, né? As crianças no meio da prova, nas provas mais longas, né? Temos aí, deixamos um legado muito especial ali em Paraty, foi muito, muito forte. E vai ter de novo, 2024, vamos fazer essa grande festa, né, do esporte para fechar esse ano de 2024. E 2024 tem um calendário extraordinário. Né? No comecinho, uma das provas que eu tenho falado bastante, que é a prova da canastra, a Ultra da Canastra, que é um festival do trail, um festival, é o Lollapalooza do trail run, né? Tem música, banda toda noite, DJ, festa, encontro, acampamento, cachoeira, prova, são 3 dias de prova, enfim, tem aí um bom começo para 2024, muitos desejos, né? Eu percebo, a galera vem e fala, poxa, ó, o calendário de 2024 tá incrível, né? E a gente começa já em janeiro a fazer um trabalho com algumas assessorias, enfim, um trabalho muito bom para que a gente fortaleça esse mercado, para que a gente fortaleça o atleta, fortaleça o evento e abra um tapete vermelho para quem está saindo da corrida de rua poder conhecer mais desse universo. Queria que, para a gente encerrar esse primeiro bloco, esse primeiro bate-papo, a gente fale de 2 assuntos. Primeiro, um recado teu para a galera que está começando. Como que você influencia e incentiva esse atleta a sair da corrida de rua para conhecer um pouco mais da montanha? E para a gente finalizar, falar um pouquinho do teu livro e depois nós vamos falar mais. Vamos ter mais uma entrevista aqui que a gente vai falar bastante do teu livro. Olha, primeiro, para quem está começando, não é um bicho de 7 cabeças, não fiquem assustados. Vale muito a pena escolher bem a prova e principalmente já não se aventurar numa distância mais longa. Não quer dizer que se você tem um desejo, eu falo assim, se você tem um desejo muito de fazer uma distância X, faça, se é o teu desejo, se tem o sonho, mas por que eu falo que é importante como educadora física, como atleta, de você não pular as etapas? Porque você tem a tua experiência anterior para você entender como que teu corpo funcionou. Opa, ele teve um limite ali. Então, você começa a ter você tem os teus próprios parâmetros. Uhum. Claro que esse bate-papo aqui, ele alimenta e ele enriquece, porque, opa, eu tenho que ter cuidado com bolha, eu tenho que ter cuidado com isso, você começa a pegar o que a pessoa já passou. Então, isso é muito importante, você se alimentar dessas experiências que outras pessoas tiveram, mas você também ter a sua própria experiência, começando das distâncias menores e ir progredindo. Tem muita prova boa. Você falou agora da Serra da Canastra, que incrível. Tá no meu calendário de 2024. Vai ser uma das provas, inclusive, que eu vou estar usando como preparação para poder fazer uma prova a final lá da UTMB. Então, ela vai ser a prova que eu vou estar utilizando como uma uma prévia para estar fazendo uma performance boa para depois ir para fora. Eu, inclusive, me apaixonei vendo os teus vídeos. Quem não viu ainda, entra para ver. Porque eu me apaixonei vendo, inclusive, os teus vídeos. Porque o teu vídeo lá que você mostra como que é o acampamento, Sim. que tem toda uma energia, não é só a corrida. Tem todo um movimento que Uhum. acontece ali. É mágico Cachoeira ali. perto do camping. Então, me apaixonei, achei muito legal. Então, assim, gente, a gente tem muita prova legal aí no calendário, que vale a pena olhar com bastante cuidado, mas principalmente para quem está começando, vai progredindo as distâncias para poder ir sentindo como é que teu corpo vai. E se você já é do asfalto, pode ter certeza que esse condicionamento que você tem ali como base vai servir muito para você poder ter um bom desempenho também na trilha. Então não é um bicho de 7 cabeças. E aí, esse convite é muito forte, viu? Eu quero ver 2024 cada vez mais gente entrando nesse movimento para que a gente possa ter muita gente para trocar, para compartilhar esse bate-papo gostoso. E para fechar, fala um pouquinho do teu livro. Nós vamos falar mais do teu livro no nosso próximo bate-papo, mas fala para a galera o que vem por aí no teu livro que tá saindo. A gente
pegou ali a prova, né? O final da produção. Você viu até como é que ficou? Ele tá Incrível, desmontado. tá lindo. É um boneco, né? Ele tá desmontado o livro. Então tá incrível. Inclusive, a gente tá aqui nesse momento gravando esse material especial para vocês. Justamente está fazendo parte de uma sequência em que eu fui ver a finalização do livro na gráfica. Então, assim, tá espetacular. Tô desde 2020 para poder finalizar ele. E agora, legal. Finalmente, 2023, a gente vai estar fechando aí com chave de ouro, podendo entregar ele. Meu livro que é campeã todos os dias. Vocês vão entender que uma vitória, ela vai muito além, uma conquista, ela vai muito além de uma prova específica. Um evento pontual, ela é uma soma de várias vitórias diárias para que a gente consiga chegar onde a gente deseja, onde a gente sonha. E são todas as coisas que acontecem nos bastidores que nos fortalecem, para que a gente consiga chegar realmente onde a gente planejou, onde a gente almejou. Então, todas as coisas que aconteceram, os altos e baixos, eles fazem parte da gente e fazem a gente mais forte. Então, é isso que eu transmito no livro, de uma maneira, resumindo aqui para vocês. Então, vai ter muito bastidor aí que eu não falo aqui nas redes sociais, que a gente sabe que nas redes sociais tem muita gente que se preocupa com a gente, mas não é tanta coisa que a gente passa o que a gente quer que todo mundo veja. Sim. Não que a gente tá mentindo, não é isso, né? Não é fake o que a gente vive. Escolhe, mas né? a gente escolhe o que a gente quer que todo mundo veja e o que a gente não quer que veja. E no livro eu falo muito abertamente de muita coisa que aconteceu na minha vida, que até então eram feridas que eu queria simplesmente esconder, cicatrizes, mas que hoje eu olho com bastante orgulho e me faz entender que aquela Letícia que aconteceu muita coisa é a mesma Letícia de hoje, só que é uma Letícia muito mais forte, muito mais resiliente e que entende que aquilo faz parte. Essa construção dessa carcaça que é hoje aqui é porque viveu muita coisa mesmo. E vocês tenho certeza que tem muita história muito parecida. Vai ter muita gente que vai se identificar muito com as minhas histórias. E tem uma história muito linda para contar também. Quem sabe eu não inspiro alguém até a escrever um livro aí. Aqui, ó. Quero também. Essa é a minha ideia. Letícia Saltori, que delícia esse bate-papo. Um primeiro bate-papo de vários que teremos por aí, né? Certamente em 2024 quero sentar de novo com você para a gente bater mais papo, para falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer. Mas a mensagem que fica é: continue fazendo essa força, esse trabalho lindo que você já faz para influenciar e incentivar tanta gente a entrar no esporte. Quero te agradecer muito pela tua presença, é uma honra ter você aqui e vamos junto, né? Você tem aí um tempo para se despedir da galera também e tô aqui para o que você precisar. Tá bom, muito obrigado. Agradeço a todo mundo também pelas energias incríveis que tem recebido, não só nas redes sociais, mas quando a gente se encontra nos eventos. Poder estar aqui conversando com você é uma honra, um prazer. Ano que vem, tenho certeza que a gente vai ter muita história para contar aqui para vocês. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado pela produção também, né, que está proporcionando tudo isso. Tamo junto, é isso aí. Galera, canal Outdoor Brasil, mais um grande episódio. E fica aí, se inscreve no canal e já sabe o que fazer, né? Um beijo no coração e vamos com tudo.